praticar e ensinar. É o desafio de hoje. E a centralidade desse desafio está na figura de Jesus Cristo. A realidade que Jesus nos apresenta no Evangelho de hoje é uma autoridade conquistada de alguém, antes de ensinar teoricamente, praticava aquilo que dizia. As palavras vinham depois de suas atitudes, de um homem, de um Deus que não pediu para amar, ele amou. De alguém que não pediu para perdoar, ele perdoou. Então, uma autoridade sendo conquistada porque ele vivenciava aquilo que ele estava para dizer. Ele testemunhava diante dos homens, diante de todos, seja quem fosse, ele testemunhava a sua fé. Ele praticava a sua fé. Uma autoridade conquistada e não imposta. Uma autoridade que não causava medo, mas causava temor, respeito. Certamente quem se amedrontava diante dessa autoridade é porque devia, é porque vivia na escuridão, na mentira, e diante de uma verdade tão explícita, não tinha como correr, como fugir. Então a prática de Jesus era o seu ensinamento. E isso é muito comum, porque você, eu, sabemos que tem gente que fala, mas não vive. E nós vamos seguir quem? O que move as pessoas hoje? O que te move? O que me move? Belos discursos ou um bom testemunho? Palavras se perdem, mas o testemunho edifica. E aí a gente começa a perceber que o grande ensinamento não é simplesmente uma academia, mas é a vivência dessa academia na prática da vida cotidiana. Não basta eu ter informações, não basta eu me formar, mas é preciso transformar aquilo que foi informado, aquilo que eu me formei, em compromisso e testemunho. Eu costumo dizer, ser padre no altar é fácil, ser cristão dentro da igreja é fácil, pregar com um livro bíblico na mão, fazer belas palestras é tranquilo, mas que ensinamento tem se não houver a prática? Não passa de falácia, não passa simplesmente de um belo discurso, mas é vazio, porque não tem o testemunho. Fala-se muito e vive-se pouco. Exige demais, mas não faz nada daquilo que exige. Impõe fardos para as pessoas carregarem, mas não consegue mover um dedo para ajudar. Colocam peso nas costas das pessoas com leis disso e daquilo, mas a própria pessoa que cria a lei não coloca a lei em prática. Não é interessante essas coisas? Interessante e revoltante ao mesmo tempo. Aí a gente tem essa consciência de quem de fato é Jesus. E a palavra de hoje, praticar e ensinar. Então, ao invés de nos perdermos na fala, de nos perdermos nos nossos discursos, nos nossos pedidos, que tal transformá-los em vida e prática cotidiana? Falamos tanto de fé, usamos tantas identificações para dizer que eu sou cristão, coloco pulseirinha, né? Coloco o crucifixo, coloco uma veste diferente, ou identifico a minha casa como uma casa religiosa, mas será que as minhas atitudes, o meu comportamento, as minhas conversas demonstram aquilo que eu tenho como identidade para ser vista? Se não, belos discursos, mas um testemunho por demais perdido. Sejamos mais coerentes na nossa vida. Esse é o desafio de hoje. Coerência de vida. Antes de falar, praticar.
Deus te abençoe e te guarde. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo.